Olá, uma boa tarde a todos. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito felizes. Está começando agora mais uma live. Quero saudar a todos os meus amigos aí com a paz de Cristo e dizer para todos vocês que é muito importante você estar aqui comigo até o final, ouvir uma mensagem, ouvir uma palavra e dar esse momento tão agradável para viver uma experiência boa, uma experiência produtiva, uma experiência a qual vai fazer você pensar, refletir, tomar as atitudes corretas e poder cada dia mais se tornar uma pessoa mais feliz. Não é verdade? É o que nós precisamos. A felicidade muitas das vezes não é simplesmente maravilhas em todo o tempo, mas felicidade é saber que por mais que nós estejamos em provações, em luta e passando por algumas aflições da vida, nós sabemos que existe um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que tem cuidado de nós, da nossa alimentação, do nosso deitar, do nosso levantar. Deus ele tem sido sempre generoso, Ele tem suprido sempre as nossas necessidades. E é por isso, como diz o texto bíblico, que nós estamos felizes, alegres, contentes. Por quê? Nem tudo eu consigo ver, nem todas as vezes eu consigo captar ao meu redor aquilo que está acontecendo. Mas quando estou desprovido por causa da minha humanidade, estou desprovido por causa que eu sou uma pessoa limitada, eu sei que tem um Deus Todo-Poderoso que me guarda, me protege, que me ama. E esse amor que faz Ele sempre estar fazendo algo por mim. Aí agora você pode até me perguntar, ou então criar uma dúvida no seu coração a respeito de você mesmo. Como pode alguém como eu, alguém que falha tanto, alguém que erra, eu vou colocar aqui alguns adjetivos, mas no contexto geral, que cada um de nós, vamos dizer assim, vai servir para você, mas não de uma forma condenatória, mas uma forma a qual você entenda, poxa, eu estou vivendo isso, eu estou passando isso. Talvez você, que está no vício da droga, você que de repente está no vício, você é um alcoólatra, alguém que está numa prática de adultério, de mentira, alguma coisa que faz mal a si mesmo e faz mal a outras pessoas. Agora eu te pergunto, quem não erra? Quem não vai errar? Porque enquanto a vida não só tem simplesmente aquela palavra linda como geralmente costumamos dizer, enquanto a vida é esperança, mas também enquanto a vida há dificuldades, a gente muitas das vezes vamos se aborrecer, vamos se irar, vamos falhar, vamos se entristecer. Mas o que eu quero dizer para você nesta tarde, que Deus ele vai te ouvir da mesma forma. Deus ele vai entender o que você quer falar. Não quer dizer que Deus vai parar para lhe ouvir, que Deus também ele vai simplesmente te dizer sim de tudo aquilo que você precisa, ou tudo aquilo que você tem pedido a Ele. Muitas das vezes o não de Deus é um não que eu posso dizer com muita sabedoria. É um não que eu posso dizer que na verdade é um sim. Como assim? Se não é não e você está dizendo que o não de Deus é um sim? Não sei se algumas pessoas já verbalizaram isso, manifestaram esse tipo de pensamento, mas eu gostaria de você parar para refletir. Como assim? O sim muitas das vezes está atrelado àquilo que nós queremos. O sim muitas das vezes está atrelado àquilo que nós desejamos. Então, se isso está atrelado pelos desejos e pelaquilo que nós queremos, certamente é algo positivo que vai trazer satisfação para a nossa vida. Mas muitas das vezes o não de Deus é como um sim, mas de uma forma protetória, uma forma de cuidado, uma forma de zelo para a sua vida. Porque muitas das vezes quando Deus diz não, Ele está te protegendo. Ele sabe o que é melhor para você. Na verdade, Ele está te blindando de uma situação a qual você iria se encontrar que você, na verdade, não gostaria de estar passando na sua vida. Então entenda, porque a Bíblia diz que os meus pensamentos não são como os pensamentos dele. Os meus sonhos não são como aquilo que Ele projetou, porque Deus não sonha. A Bíblia diz no livro de Salmo que não tornesquejará e nem dormitar o guarda de Israel. Ele não dorme. Tá? Se você acreditava que Deus sonha, se você acredita que, na verdade, que Deus sonha, eu quero te dizer que Deus não sonha.
Deus, ele não dorme. Então, se Deus não dorme, ele não tem como sonhar. Mas tudo que Deus tem para mim e tudo aquilo que ele tem para você já está tudo escrito nas páginas da eternidade. Quando a Bíblia diz simplesmente assim, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o início e ele é o fim, ele é o primeiro e ele é o derradeiro. A Bíblia está querendo dizer não simplesmente de uma forma de adoração a ele, mas também está querendo ensinar, está querendo estabelecer algo no teu coração e no teu pensamento, para que você torne a tua mente mais clara, referente quem é o teu Criador. Ele simplesmente, ele está dizendo, eu sei de todas as coisas, eu conheço tudo, sei a hora de fazer, de realizar, de operar, a hora de dizer não, a hora de parar, de mandar seguir. Eu sei a quantidade certa e eu sei o momento certo. Então, nós precisamos captar, nós precisamos entender que Deus sabe tudo. E ele já sabia. Falei tudo isso aqui só para te dizer uma coisinha e alongar em outras coisas a mais em complemento a esta palavra. Deus, ele quer que você ore. O diabo, ele sempre está querendo dizer para você, você não tem capacidade de orar, porque na noite de ontem você adulterou. Você não tem capacidade de me buscar e nem receber nada, porque você fuma, porque você cheira, porque você rouba. Não estou dizendo que essas coisas, elas são certas, nem coerentes, e não agrada a Deus de forma nenhuma. A Bíblia diz que nós devemos abandonar o pecado. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele não dá a sua glória ao homem, ele não vai fazer algo na tua vida para que o nome dele não venha a ser glorificado. Eu sei que nós precisamos, mas para mim e para você, chegarmos a ter uma intimidade, que isso é em primeiro lugar com ele, e ter a capacitação daquilo que ele tem preparado para a minha vida, e aquilo se manifestar em mim, eu preciso orar. Não é porque também que eu sei que ele não goste, que eu pratique essas coisas, não tenho conseguido vencê-las, largar, não quer dizer que eu vou parar de falar com Deus, não quer dizer que eu vou deixar de me comunicar com o meu Criador. É isso que o diabo quer, sabotar a tua mente, sabotar teu coração. Não, minha vida já toda errada, eu sou matador, eu sou do tráfico, eu sou aquilo outro. Meu irmão, não interessa o que você é, até se você é satanista, se você é da Ubanda, se você é de lá ou de cá, não estou julgando religião e nem discriminando ninguém, não estou dizendo nem da Assembleia, nem da Nova Vida, nem da Metodista, nem da Wesleyana, eu não estou falando da Seixonoê, Hare Krishna, não estou falando das Testemunhas de Jeová, da maçonaria, não estou falando da Rosa Cruz, não estou falando de nenhum tipo de segmento religioso ou de crença. Eu estou dizendo que a Bíblia, ela deixa bem clara, ela relata que todo aquele que clamar, que todo é esse? O todo branco? Ou o todo da classe dos negros? O todo rico? Ou o todo pobre? O todo que mora na África do Sul ou que mora na África do Norte? Esse todo é quem? É só os brasileiros, americanos, os franceses, os japoneses, os coreanos? Não, a Bíblia está dizendo todo, existe todo, todos aqueles que habitam no globo terráqueo, todos aqueles que habitam no globo da terra, todos os homens, mulheres, raças, línguas, nações, etnias, grupos, até os índios, todos, eles têm a oportunidade de chamar pelo nome dele. E talvez você não saiba o nome de Deus, e talvez você não sabe como pronunciar ou invocá-lo. Eu quero te ensinar nesta tarde, com toda humildade do meu coração. Um homem sem exemplo, um homem que não tem, na verdade, como dizer para você, me siga. Não sou exemplo, não, mas eu tenho uma palavra. Você pode olhar para mim e de repente ver minhas partes boas e detectar minhas partes ruins. Eu sei que independente se eu for um homem 100% bom, alguém vai falar de mim. Se eu for um cara 100% mal, alguém vai falar de mim. E se eu for um cara mais ou menos bom e mais ou menos ruim, sempre vai ter alguém para falar de mim. Então a minha vida pessoal com Deus
ela não pertence a ninguém, nem o meu vizinho, nem o vizinho de cima, no de baixo, da direita ou da esquerda. Não importa o que eles falam, o que pensam, se estão ouvindo ou deixando de ouvir. A mensagem, ela tem que ser anunciada. Quem gostou ou não goste. Quem fala, ele não tem, ele não pode, ela não pode, ele não tem capacidade para isso. Quem é eles? Vão para a mesma sepultura. O corpo vai cheirar mal do mesmo jeito. Independente se eles estão até em um nível de superioridade na questão emocional, financeira, até podem ser exemplo, mas mesmo sendo exemplo, ninguém pode te julgar, ninguém pode te condenar, ou dizer que porque detectem alguma coisa em você, que você não é capaz. Então Deus está dizendo para mim, para você e para todos aqueles que clamarem, será salvo. E eu vou dizer uma coisa para você, aprenda isso. Uma pergunta: Faraó é um nome ou é um título? Todos nós sabemos que Faraó é título. Vieram vários faraós com determinados nomes. E qual é o nome de Deus? Como eu posso chamar por Deus? É tão surpreendente que eu já vi relatos na vida de pessoas clamando a Deus e Deus se manifestando. E algumas pessoas falaram algumas palavras que não foram Jesus, que não foram Deus e não foi Jeová. Mas geralmente as pessoas sempre vão falar Deus. Existe até um filme que eu falei sobre ele essa semana numa live que eu assisti de uma forma diferente, de uma ótica diferente, um filme chamado O Todo-Poderoso, né? Apresentado pelo ator Tim Curry. Eu vendo esse vídeo, eu comecei a extrair algumas coisas para mim, aprender algumas coisas. E agora eu vou te falar, assim como o Faraó também é um título, Deus também é um título. Que tanto as pessoas falam, o Deus da Mesopotâmia, os deuses babilônicos, apesar que se não for o Deus criador do céu, da terra e debaixo dela, porque a Bíblia diz que todo o poder e toda a autoridade foi dado a ele. Na verdade eu vou corrigir, a Bíblia não diz, tá? Porque a Bíblia não fala, mas está escrito. É porque o hábito faz a gente às vezes falar, não que esteja errado, mas é um pronunciamento que não fica bem colocado, entende? Não fica bem colocado. Então a palavra exata está escrito. Então a palavra escrita na Bíblia é a forma correta de se dizer, de se verbalizar e dizer. Deus, ele é um título. Agora me pergunta, como eu posso chamar, como Deus vai saber que eu estou chamando ele, se é um título? Então qual é o nome de Deus? Interessante isso. Eu me lembro de uma passagem bíblica muito tremenda, né, que fala sobre Manoá. Estava ali na lavoura, eu não me lembro exatamente onde estava, no milharal, mas eu só sei que um anjo apareceu para a mulher. Eu esqueci o nome do casal, na verdade, é os pais de Sansão, você vai lembrar, tá? Se você quiser interagir e colocar aqui embaixo o nome dos pais de Sansão, eu vou pronunciá-los, vou verbalizá-los aqui, e vai ser muito bom saber que você está participando comigo. Então, naquele momento que um estava no campo, o anjo apareceu e disse, ó, você é estéril, mas eu vou te dar agora um filho. O nome dele, tá, será Sansão, que significa Nazireu, o nome dele é Nazireu, que significa separado ou escolhido por Deus. O interessante de toda essa história é que quando o anjo vira, né, para essa mulher e diz para ela que ele seria Nazireu, porque Nazireu, ele, na verdade, ele é um libertador, né? Deus estava levantando esse rapaz com toda essa diferença, com toda essa, vamos dizer assim, essa coisa exclusiva, né? Nazireu deu algumas ordens para não cortar o cabelo, para não beber bebida forte, ela no tempo da sua gestação, e ele também não poderia beber nada forte, né, quando crescer, nem tocar em coisas mortas, porque ele seria alguém que seria precioso na mão de Deus, não, claro, só para utilizá-lo como alguma coisa descartável, porque Deus, na verdade, não estava somente amando aquele homem,
mas também estava dando ali poderes extraordinários. E hoje em dia nós sabemos que todos os filmes de Hollywood, essa sensação nossa de poder, essa sensação nossa de querer falar assim, se eu tivesse a oportunidade de ser algum desses da Marvel, né? Quais poderes que eu gostaria de ter? Todo mundo já pensou isso, ainda mais na sua adolescência, ou brincou já com esses poderes, como tivesse esses poderes na vida dele. E isso é muito interessante. Mas Sansão tinha um poder muito grande a receber. Era o poder da força. Era uma força excomunal, uma força poderosíssima, uma força avassaladora, que a Bíblia vai dizer que de um determinado tempo Sansão ele vai arrancar os portões de uma cidade chamada a cidade de Gaza. Ele arranca os portões. Imagina, naquela época, hoje voltou. Você já reparou que as casas de pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, está na moda aquelas portas gigantes? Aquilo ali é um peso terrível. Você imagina naquela época medieval, a espessura daquelas portas, a madeira, o bronze que era colocado naquelas portas, era praticamente intransponível passar por aquelas portas, porque eram portas preparadas com poderio, não vou falar poderio bélico, não sei se essa é a palavra correta, é algo muito forte, não é verdade? Porque poderio bélico eu acho que já são armamentos, não acho que é esse tipo de defesa, mas se você sabe melhor do que eu, me corrija, porque aqui é mente pensante e eu já falei que todo sábio que é sábio, ele nunca vai deixar de ser sábio porque ele não sabe de tudo, ele sempre está aprendendo alguma coisa, então ele é mais sábio ainda porque ele sempre está aprendendo, ele tem que aprender e assim repassar, dividir, compartilhar como eu estou compartilhando com você nessa tarde. Então naquele momento ali, Sansão, escolhido para guerrear, forte, um homem que estava sendo levantado por Deus e agora estava recebendo a sua mãe uma instrução muito grande, para cuidar desta criança com todo zelo. O pai ficou maravilhado, mas eu quero aqui adiantar a história, tá? Porque o pai, quando chega, ele ouve a sua mulher falar que foi visitada pelo anjo, dizendo que ela iria engravidar, que seu filho não poderia beber bebida forte, fazer qualquer tipo de coisa, porque era uma criança diferenciada. O interessante disso tudo, que ele pede prova, e o anjo aparece para ele também, porque quando Deus fala com um casal, Deus fala, se alguém tiver uma parceria realmente por amor, séria, sincera, Deus, ele fala ao coração dos dois. E quando você fecha o negócio com alguém de Deus, pode ter certeza, vai dar certo. Pega essa palavra aí. Então ele vai perguntar, o anjo apareceu e ele pergunta, tudo bem, meu filho vai ser nazireu, meu filho é escolhido, ele não pode fazer isso, aquilo, porque ele é diferenciado para um propósito. Amém. Não é que ele é melhor do que os outros, ele é diferenciado porque ele vai passar por um tempo onde Deus vai ensiná-lo, seus pais vão criá-lo. Mas o pai dele faz uma pergunta. Ele prepara primeiramente um sacrifício, tá? Um holocausto, faz uma comida e ele pergunta o nome. E engraçado que ele responde. O anjo pergunta, por quê? Ele pergunta o nome, porque ele estava querendo gravar a data daquele momento. Ele estava querendo registrar a data daquele dia. Era um dia especial. A sua mulher estéril. O seu filho seria alguém que se tornaria grande e falado por todas as gerações. O seu filho simplesmente, ele foi levantado não por um governador, não pelo vereador. Ele não foi levantado por um juiz de direito. Ele não foi levantado e nem bajulado e preparado com poderios bélicos da terra, mas ele estava sendo preparado, ele estava sendo moldado e levantado por alguém que é criador dos céus e da terra. É totalmente diferente. E para demonstrar que ele tem poder, olha como que Deus é, para demonstrar que ele tem poder, todos na terra, eles têm uma imagem e um pensamento a qual acha que Sansão era um homem musculoso, acha que Sansão era um homem que era completamente, vamos dizer assim, um fisiculturista. Não. Segundo a ciência e o estudo bíblico dos originais, de toda a passagem,
e de tudo sobre a estrutura, tamanho, tudo. Porque a cronologia, tudo é estudado na Bíblia. E os teólogos estudam todos os detalhes. É muito bom aprender. Sansão, a sua estrutura era de um homem pequeno, magro, raquítico, um homem que não tinha aparência. Tudo que Deus faz extraordinário, por trás dos bastidores, não tem aparência. Não aparece. É por isso que quando ele te orienta através da palavra, ele diz assim, que você não precisa tocar a trombeta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho e fala com teu pai em secreto. Porque o teu pai em secreto, assim como ele vai ouvi-lo, ele também vai recompensá-lo no secreto. É isso que a Bíblia está dizendo. Então Deus não faz nada para se amostrar como os deuses desse século faz, que precisam fazer você aparecer o tempo todo. Precisa montar uma maquiagem sobre você. E eles precisam que você dê a eles para que eles te dê alguma coisa. Não, o nosso Deus, ele só quer a nossa fidelidade em adoração. Adoração em respeitar, fazer aquilo que é certo. Deus não pede nada ao homem daquilo que ele não possa fazer. Tudo aquilo que Deus pede ao homem está na nossa capacidade como homem para poder fazer. Por que nós não fazemos? Porque somos falíveis e muitas das vezes podemos ser melhores e algumas pessoas podem e não querem e outras pessoas tentam e não conseguem. Mas quem sou eu para poder julgar? Sansão não tinha aparência, Sansão não tinha formosura, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Sansão tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que atuava na vida de Sansão. Era o Espírito Santo de Deus que fazia coisas extraordinárias acontecer. Era o Espírito Santo de Deus que quando Sansão foi enfrentar 1000 homens que vinham na sua direção, Sansão com uma queixada de jumento, ele pegou aquela queixada de jumento e abateu todos os seus inimigos. E a Bíblia diz, a Bíblia na verdade está escrito nela, que quando ele abateu aqueles homens com 1000 queixadas de jumentos, ele estava cheio de Deus, mas magro e na mesma forma que ele veio ao mundo. Por quê? Porque quem faz não é o homem, porque quem faz é Deus. Por isso que eu não posso me vangloriar, é por isso que eu não posso me enaltecer, é por isso que eu não posso me engrandecer, é por isso que eu não posso me colocar como o primeiro, porque sempre a Bíblia nos ensina que os últimos serão primeiro, os humilhados, eles serão exaltados. E eu confio, eu acredito nessa palavra, porque é uma palavra inerrante, é uma palavra eficaz, é uma palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na alma, ela penetra no seu espírito, ela penetra entre juntas e medulas, ainda é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Que palavra poderosa é essa? Tudo isso eu te falei para a pergunta do pai, do futuro filho chamado Sansão, que vai dizer ao anjo, qual é o seu nome? O anjo vai dizer para ele, não sabes tu que sou maravilhoso? Essa é uma das versões bíblicas, mas eu vou te dar a segunda versão bíblica, a qual eu amo mais. Ele vai dizer assim, o meu nome está acima da sua compreensão. Como pode? Espera aí, eu não entendi, eu vou te explicar. A resposta dele é, o meu nome está acima da sua compreensão. Espera aí, se o nome de Deus está acima da compreensão humana, se o nome de Deus está acima da compreensão de qualquer um ser humano na face da terra, seja capacidades superiores a muitas outras pessoas que são chamados como gênios, são chamados de pessoas de alto nível de capacidade, pessoas que têm muito conhecimento, com QI maior e não conseguem entender ou compreender o nome de Deus. Agora eu faço a pergunta a vocês, senhores, quem é Deus? E como eu posso chamar o nome de Deus? Como eu posso fazer que Ele me atente? Como eu posso fazer que Ele me ouça?
Como eu posso fazer para chamar a atenção dele? Como eu posso fazer para que ele me responda? Como eu posso fazer para que ele possa falar comigo, me dar direcionamento, me dar explicações, me dar conforto, alegria, paz, sucesso, mansidão, temperança, amor, domínio próprio? Como que eu posso fazer para chamar a atenção de Deus? Ah, meu irmão, eu vou te falar agora, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é simplesmente ser você mesmo, falar com a tua alma, falar com o teu espírito, dentro do seu coração, dentro do fundo da sua alma e simplesmente chamar por ele, da forma que você achar melhor. Não, claro, de respeitando. Entenda o que eu estou falando. Tu quer chamar ele de Deus? Chama ele de Deus. Tu quer chamar ele de Jeová? Chama ele de Jeová. Tu quer chamar ele de Senhor? Por mais que digam por aí, ensinando que a palavra Senhor em hebraico significa dono, mas ele é Senhor, então ele é meu Deus, então ele é meu dono. Não quero saber se Senhor também é denominado para outras pessoas, se é colocado para outras pessoas, porque os títulos, ele só vai ser, o título, ele vai na vida de cada um, porque é título, mas a pessoa, ela tem a sua identidade pessoal, ela tem um nome, eu entendo sobre isso, mas quando você chama o nome de Deus, e por mais que você não saiba disso, hoje você está aprendendo, quando você fala Deus, você não falou simplesmente a palavra com D-E-U-S, não. Você simplesmente conectou o dispositivo dentro da tua alma, ligando a dele. Porque todos nós sabemos que nós somos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é isso que nos conecta. E as pessoas não conseguem entender essas coisas. As pessoas não conseguem ter essa compreensão. E essa conectividade que está dentro de você, essa conectividade que está dentro da sua alma, é justamente o dispositivo que chama Deus. Não é o nome sequer. Não é simplesmente o som que sai da tua voz. Imagina alguém num acidente, eu vou te explicar de uma forma mais detalhada, para que você possa entender. Eu vou detalhar para você. Se você tiver um acidente onde você não consegue abrir a sua boca para clamar, está debaixo de algumas ferragens, sei lá, alguma coisa aconteceu e você não consegue gritar, você não consegue falar, você não tem como verbalizar, você vai chamar o nome de Deus? Você vai chamar pelo nome de Jeová? Como que você vai chamar a Deus? Pelo seu pensamento. Deus não te escuta só pela boca. Deus te escuta pelo seu sentimento. Deus não escuta só você pela boca. Deus te escuta pela sua alma. Deus não escuta você só pelo som que sai da tua boca, mas Deus te escuta pelo teu espírito, quando diz, quando grita, quando verbaliza, quando clama e diz a Ele: Senhor, tende misericórdia de mim, tende compaixão da minha alma, vem me socorrer-me, tira minha angústia, tira-me da aflição, me levanta nesse vale de ossos secos, me faça, Senhor, levantar, submerger dessas águas profundas que tem levado minha vida para baixo. Ele ouve você, Ele entende você. Esse é o dispositivo de Deus. Então, meu irmão, você que está aí até agora me ouvindo, você que está tendo a oportunidade de ouvir essas palavras não minhas, palavras que simplesmente são colocadas na minha boca. Jeremias disse isso. Jeremias verbalizou dizendo isso: Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. E Deus simplesmente corrigiu Jeremias e disse: não digas que és uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. E o que eu mandar você falar, você vai falar. E Deus colocou as palavras na boca de Jeremias. Aonde Jeremias entrava, aonde Jeremias era levado, aonde Jeremias era conduzido, aonde Jeremias ouvia a voz de Deus falando com ele: Jeremias, vá para o sul. Jeremias, vai para o norte. Jeremias, vai para o oeste. Aonde Jeremias ia para um propósito de Deus, nunca faltou palavra na boca de Jeremias. Nunca faltou a palavra do Senhor na boca de Jeremias. Por quê? Porque simplesmente aquele que é chamado,
aquele que é escolhido, aquele que é separado, não faz o que quer, mas faz o que Deus manda. E todos aqueles que fazem o que Deus manda têm o dispositivo na alma e pode acionar a Deus. Talvez por um momento da sua vida, uma mordaça foi colocada na sua boca. De repente, pelo momento na sua vida, alguma coisa tentou te parar, te dominar, te prender, te escravizar, colocar algemas em você. Mas eu quero te dizer, hoje, nesta tarde, em nome de Jesus, está sendo quebrado. Deus é maior, Deus é poderoso. Aí você caiu, aí você falhou, você está estacionado, não consegue mais orar como antes, não consegue mais se expressar na presença de Deus, o mundo te sufocou, a tua roupa mudou, a tua forma de falar foi modificada, os teus comportamentos já não são mais o mesmo, você não consegue reagir mediante as situações. Quando eu falo tudo isso, irmão, eu falo sem hipocrisia nenhuma, é porque tudo isso eu vivo na minha vida, tudo isso acontece comigo também. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que a mim, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos numa maratona, todos nós estamos numa competição nessa terra, não competição de ser um melhor do que o outro, mas uma competição que vai nos levar para o céu. Estamos lutando contra as trevas, estamos lutando contra o mal. O mundo está aí, tentando inserir, mudar os valores, mudar os comportamentos das pessoas, tirar de nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente é legal, aquilo que é moral na vida. E eu sei que eu também fui, de uma certa forma, como eu posso dizer, não tenho uma palavra aqui correta agora, eu fui ferido, eu fui também tocado por essa lepra. Essa lepra também ela me contagiou, essa lepra também me alcançou, e essa lepra ela contamina o corpo todo. Se você não cuidar da sua ferida, se você não cuidar das suas mágoas, se você não cuidar das setas, dos dados, dos laços que a vida sempre vem armando para você, você vai se deixar se levar, vai se abater, vai se entristecer, vai parar de orar mesmo, não vai clamar mais a Deus. Por quê? Porque a luta te abraçou, o problema falou mais alto, as crises te abateram, mas existe um Deus nos céus, existe um Deus nos céus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. Ele é poderoso, é fiel. Olha o que ele vai dizer: ainda que um homem seja infiel, eu permaneço fiel com ele. O homem pode cair, mas o Senhor o colocará de pé. Mas está falando do justo, mas é o justo que luta. Não é o justo justo, porque não existe justo. Porque se eu for falar de justiça, eu estou lembrando do Novo Testamento que vai dizer que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas a justiça que Deus fala é do justo que quer lutar e para vencer. Então, se você segurar nas minhas mãos e eu segurar nas suas, vivermos uma vida de oração. Senhor, pequei mais uma vez, dobra o joelho. Senhor, eu fiz isso mais uma vez, dobra o joelho. Meu irmão, vai orando, vai buscando, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir e vai te responder. Só o que você não pode fazer é se abater completamente e deixar a vida do jeito que ela está. Isso não tem agradado a Deus. Isso não tem feito o coração de Deus se alegrar. Ele está te esperando. Ele está querendo ouvir o teu clamor. Todo aquele que clamar será salvo. Olha que texto maravilhoso. Todo aquele que clamar será salvo. Vai perder essa oportunidade? Você vai deixar que o mal fale mesmo na tua cabeça? Ah não, pô, tu vai cair amanhã de novo. Não, amanhã você vai errar de novo. Para que lutar? Para que fazer isso? Vai na igreja, daqui a pouco tu tá indo na favela. Vai na igreja, daqui a pouco tu tá indo no baile funk. Tá na igreja, daqui a pouco tá no tráfico. Tá na igreja, tá não sei aonde, meu irmão. Ora a Deus. Deus é Pai, meu irmão. Deus é Pai. Onde você estiver, com fuzil na mão ou sem fuzil, onde você estiver com droga na mão ou sem droga, onde você estiver aí no adultério, na mentira, no engano, no bar,
você que está na prostituição, você que está aí, ó, no mundo aí fora, fazendo tudo o que você acha que é bom, mas lá dentro da tua alma tu sabe que está tendo só prejuízo, não consegue ser feliz, não consegue ter paz, não consegue ter alegria. As lutas, muitas você já venceu, não sabe nem como, foi Deus. E você atribuiu a pessoas, a você mesmo, se vangloriou achando que você que resolveu toda a situação, mas foi Deus, irmão. Foi Deus. Você não sabe de nada da vida do mundo espiritual. Tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. Independente se você crê ou não crê, o mundo espiritual ele existe. E combate com você 24 horas. Combate para ver tua destruição, combate para ver tua derrota. Você triste, desmotivado. Não vai conseguir um emprego. Não vai ter coisas boas para você fazer, para onde você vai parar. Então você precisa lutar, você precisa reagir. Hoje, pedir a Deus para que Ele possa te dar dignidade, como eu estou pedindo a Ele. E para poder mudar de vida completamente. Não é para mostrar para ninguém, mas estamos numa sociedade que muitas das vezes vai nos cobrar, que vai exigir de nós isso. E se nós não fizermos, a gente fica às margens. E depois que nós ficamos à margem, a gente vai querer colocar a culpa no pai, vai querer colocar a culpa na mãe, vai querer colocar a culpa no patrão, nos irmãos, na vida que não teve oportunidade. Por último, ou às vezes quando não é o primeiro, vai querer colocar a culpa em Deus, que não tem nada a ver com isso. Mas Ele está hoje te ouvindo. E Ele hoje quer te ouvir. Tem um louvor que eu acho muito lindo. E nessa tarde eu fiquei muito tocado pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você ouvisse esse louvor comigo, porque esse louvor aqui, hoje eu orei de uma forma diferenciada e senti uma presença de Deus poderosa. Nossa, como que pode? Eu errei esses dias, falhei, mas hoje eu tive um impacto da presença de Deus, dizendo: filho, eu tô aqui, ó, eu tô com você. Ah, estão falando aí que tá apostando sem blusa. Tô com você, Paulo. Eu quero ver tua atitude, você cuidando da tua casa, dos teus filhos. Quero ver você progredindo, quero ver você trabalhando. Pessoas, você ajudando, poder cooperar, ser útil na vida de alguém. É isso que eu quero. Eu não quero que você o tempo todo em cima dos altares, mostrando uma reputação que não vive, não ajudando ninguém. É aqui, é no tete a tete. Jesus não viveu dentro do templo. Jesus estava na rua cuidando dos enfermos, dos necessitados. Jesus estava no monte, não estava, no altar bonito. Jesus estava no monte, sol quente, uma multidão de 5.000 pessoas ouvindo Ele. Antes não tinha comido nada, antes não tinha se alimentado. Muitos foram ali, não tomaram café da manhã. Muitos foram ali, não almoçaram, mas estavam ali sentados para ouvir Jesus. E dentro de uma necessidade muito grande de fome física, mas a espiritual já estava cheia, a espiritual estava alimentada. Jesus entendeu também que precisava ser manifesto, era preciso, naquele momento, algo que viesse ser físico, porque era necessidade física também que eles precisavam, que era o alimento. E Jesus manifestou através de uma atitude de um menino que veio com um cesto, com 5 pães e 2 peixinhos, apresentou diante de Jesus. Jesus fez a multiplicação e matou a fome daquele povo. É isso que Jesus faz. E é isso que Jesus quer fazer. E é isso que Jesus vai continuar fazendo. Posso brincar aqui, posso falar de umas formas, às vezes, que parece malandro, é o que você acha. Não é o que eu acho. Ah, tá sem blusa? É assim, assado, é o que você acha, não é o que eu penso. Eu sou eu. Eu não preciso ser nada para você. A única coisa que eu preciso ser para você é alguém que te transmita uma palavra de fé. Agora, para saber realmente quem eu sou, você tem que andar comigo. Não andou comigo? Não fale de mim. Não fale pelaquilo que as outras pessoas estão falando. Não seja piolho. Não vá pela cabeça dos outros. Cada um tem seus valores. Cada um tem seu valor. E todos têm também os seus defeitos. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, mesmo com defeito, eu não vou deixar de clamar. Mesmo que as pessoas digam que eu não posso, que Jesus não vai me ouvir, Ele vai me ouvir, porque Ele veio para pecador, veio para falível, mas claro, Ele veio para pessoas também que querem tomar atitude, e vai chegar a minha hora de eu melhorar, meu posicionamento melhorar, minhas atitudes melhorarem, e eu vou conseguir,
E eu conseguindo isso, estou fazendo para mim, estou fazendo para Deus. Estou fazendo para mim e para Deus. Agora, o reflexo das minhas coisas boas vai atingir todos aqueles que estão perto de mim. E o que é bom, as pessoas têm maturidade de absorver. E a mesma maturidade que elas têm para poder absorver o que é bom de mim, elas também têm maturidade para negar aquilo que é mal de mim. Então Deus nos deu capacidade de defesa. Então não venha com mimimi, não venha com palhaçada. Ninguém faz lavagem cerebral na cabeça de ninguém. Ninguém pode atingir a tua mente se você não quiser. Existe o capacete da salvação, bota ele, pô. E para de dizer que foi os outros que fez a tua cabeça. Não. Já fizeram a tua cabeça dizendo, ó, pô, desiste, eu também já desisti, desiste comigo. Deixa ele desistir para lá. Se levanta você, depois você vai lá e ajuda esse que falou um dia para você desistir. Eu quero que você escute esse louvor e logo após vou fazer algo diferente aqui, que é louvar a Deus juntamente com você. Tá? Eu vou orar, na verdade, juntamente com você depois desse louvor, corrigindo. Eu vou orar, vou fazer uma oração hoje, no nome de Jesus, e Deus vai nos responder. Deus não vai só me responder, Deus vai responder a você. Você que está participando dessa live até agora, você que vai ouvir essa live depois, você que vai compartilhar. Eu vou postar essa live no YouTube, vou postar essa live no TikTok, e depois você vai lá, me segue, deixa o teu coração, deixa o teu like e compartilha essa live com várias pessoas. A gente precisa divulgar aquilo que a gente possa dizer, poxa, é bom. Se você não gostar, tudo bem, não divulgue. Mas se você acha que a mensagem foi boa, divulgue. Tá bom? Para que as pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus através dessa palavra. Eu quero botar esse louvor para você ouvir. É demais, né? Os teus passos se aproximam. Escute. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por você. Sente essa presença aí na tua casa agora. Sente essa presença. Eu sei, de lá vem meu socorro. Nada melhor. Tu pode ter o melhor carro do mundo. Tu pode ter a Ferrari. Tu pode ter milhões na tua conta. Se você não tem Jesus, tu não tem ninguém. Você pode ter a melhor mulher da tua vida, os melhores filhos, mais bonitos. Você pode ter as melhores empresas, ser o maior empresário, ter um nome em todas as folhas, em todas as plataformas. Você pode ser queridinho por todos na terra, mas se tu não tiver a presença de Deus, tu não tem nada. Nada. Escute. Eu levo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, sobre os montes, oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero orar junto com você. Quero orar. Vou abaixar essa mão um pouquinho. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde nós se apresentamos diante de Ti. Queremos engrandecer, glorificar o Teu santo e bendito nome. Dizer que sem Ti nada somos. Somos pequenos, Senhor. Somos falíveis, errantes. Mas a minha alma, Senhor, grita pelo Teu nome que é santo. A minha alma, Senhor, se alegra de poder falar e ouvir a Tua voz, de saber que Tu és um Deus tão maravilhoso, misericordioso, longâmino, benigno, tardio em irar-se, um Deus que levanta, mas um Deus também que sabe abater, um Deus que fortalece quando a gente está fraco, um Deus
que sabe, Senhor, tudo que nós precisamos para viver felizes. E eu te peço nesta tarde, no nome de Jesus, visita meus amigos, visita essa moça, esse moço, esse jovem, visita agora cada família representada por uma mulher, por um homem na terra, que tenha responsabilidades. Pessoas que estão passando, têm responsabilidade, mas não é porque têm responsabilidade, Senhor, e que são responsáveis, que não vão deixar de passar por lutas, porque até então tem muitas pessoas passando por lutas agora. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, visita essa vida agora, dá força, alimenta, sustenta. Muitas pessoas têm dito, não aguento mais, eu não consigo nem mais clamar, não consigo nem mais pedir, falar com o Senhor, nem dobrar meu joelho, eu não faço isso há tanto tempo. Mas Tu és a força do cansado, Deus. Tua palavra diz que o Senhor é o Deus de misericórdia. Tu és o Deus que pega pelas mãos daqueles que estão caídos, leprosos, mancos, feridos, abatidos, solitários. Ó Deus, assim como Tu levantou Pedro quando estava afundando no mar, quando o Senhor pegou o último da casa como Gideão, como Tu pegou Davi de trás das malhadas para se tornar rei de Israel. Eu não falo só de riqueza física, mas eu falo de riqueza espiritual, aonde fortalece a alma do homem para que ele possa lutar e ser feliz, para que ele possa resistir aos dias maus, e que essa resistência, Senhor, ela cresça, que essa resistência ela seja uma resistência de fortaleza, Senhor, e fortalecimento, para que quando as coisas maiores, os níveis maiores chegar, eles possam entender que tudo isso foi um aprendizado. Oh Deus, Tu está levantando Davis na terra. O Senhor está levantando mulheres como Ana, mulheres que são fortes, decisivas quando querem algo, e recebe porque oram e entregam. E quem ora e quem entrega como Ana, recebe, é agraciado. A bênção chega. E eu te imploro, Rei de Israel, visita agora essas pessoas. Faz uma mudança extraordinária, porque eu quero ver pessoas transformadas. Eu quero ver pessoas curadas, sãs. Sim, Jesus, estamos vivendo o caos na terra, mas aonde tem a Tua presença, aonde tem a Tua graça, aonde tem o Seu poder, eu creio que acontece. Então, nesta tarde eu encerro esta oração e esta live, crendo que o Senhor já entregou, já ouviu e já liberou a vitória. Eu quero que você nesta tarde glorifique a Deus, curta o nosso vídeo, compartilhe ele, porque o nome de Jesus já trabalhou e já deu vitória a vocês. Nós terminamos por aqui e eu quero dizer para vocês, Deus vos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.